Atos 4, versículos 5 até o 22. Vamos ler e acompanhar a leitura com a Paulinha. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se opera esta cura milagrosa. Obrigado, Paulinha. Eu vi uma especialista em ser humano fazer algumas afirmações que me impactaram emocionalmente. Dizia ela: para a maioria das pessoas, o objetivo da vida é ser feliz. O objetivo da vida é ser feliz. Mas, infelizmente, a busca da infelicidade, a busca da felicidade tem infelicitado muitas pessoas. Infelizmente, a busca da felicidade tem infelicitado muitas pessoas. Nessa busca, muitos se encontram desesperançosos, deprimidos e solitários. Essa busca pela felicidade tem gerado pessoas deprimidas, ansiosas e perdidas. Há um grande engano em se pensar na felicidade como objetivo central de toda uma vida. O objetivo central da vida não é a felicidade. Há um grande engano quando alguém acha que o objetivo central da vida é a felicidade. Os que acharam que a felicidade morava numa conquista intelectual, já se depararam após a euforia da conquista com um estado insosso. Os que acharam que a felicidade morava numa conquista material, já se perceberam após a conquista com uma dependência de algo além. Os que acharam que a felicidade residia numa vitória profissional já se descobriram, após a euforia, com um vazio interno gigantesco. Salomão fala sobre esse assunto no capítulo 2 de Eclesiastes. Fala sobre as suas buscas, em busca da felicidade. Fala do encontro com essas coisas que ele buscava e achava que poderia fazê-lo feliz, e descobriu que isso tudo era vaidade, era correr atrás do vento, porque no fundo ele não encontrava ou não encontraria a felicidade. A pergunta a ser feita é: o que realmente faz as pessoas felizes? O que realmente faz as pessoas felizes? O que realmente faz
as pessoas felizes. Está claro, pelo menos para mim, que a felicidade não está nas etapas da vida. Porque as etapas, se essas etapas não forem felizes, ou pelo menos se elas não forem do jeito que nós gostaríamos que elas fossem, nós não seremos felizes. Se a felicidade está na etapa, em conquistas, em vitórias, se a felicidade está nessas coisas, se essas coisas não acontecerem, se elas não forem reais para nós, ou se elas não forem do jeito que a gente gostaria que elas fossem, nós não seremos felizes, ainda que nós estejamos buscando esta felicidade, supostamente felicidade. A conclusão é: o que faz as pessoas felizes é descobrirem um sentido na vida. Um sentido na vida que faz as pessoas serem verdadeiramente felizes, independente das etapas, independente se as etapas são boas ou ruins, porque ainda que sejam etapas boas, a próxima etapa tem que ser melhor do que a anterior, e a próxima melhor do que a anterior, e cada etapa se torna uma busca constante, produzindo vazio, impedindo que a pessoa sinta de fato o sentido da vida e a felicidade para a sua existência. Pedro e João passaram a noite recolhidos no cárcere, diz o texto bíblico. Eles passaram a noite no cárcere. De dia, ao amanhecer do dia, em alguma hora desse novo dia, eles foram ameaçados, severamente ameaçados. E a ameaça severa que ali estava não era uma ameaça qualquer, era uma ameaça de morte. Embora eles não tenham sido atingidos fisicamente, pelo menos o texto não diz isso, até por conta do medo, do receio, da reação das pessoas que ali estavam, da popularidade deles. Eles estavam ali no momento que antevê, que precede a qualquer tipo de castigo físico ou até perigo de morte. Eu digo a vocês, meus queridos irmãos, que a resposta que eles apresentam nos versículos 19 e 20 do texto, a resposta é: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É uma resposta à determinação deles, à ameaça explícita para que não mais falassem e nem ensinassem em nome de Jesus Cristo. Eles tinham uma percepção que é bastante simples. Se o olhar deles de felicidade fosse das coisas da vida, das etapas da vida, eles poderiam naquele instante negociar isso aí. Olha, vamos ensinar menos, vamos falar menos, vamos dar um tempo, vamos agir estrategicamente. Durante o tempo nós não falamos absolutamente nada, e vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Se a perspectiva deles fosse essa talvez teria sido a reação melhor para eles. Um pouquinho de omissão, para que pudessem passar por esse tempo de escuridão e de dificuldade. Contudo, o sentido deles não estava na busca pela felicidade. Essa busca seria essa omissão. O sentido deles estava num propósito maior. Esse propósito maior de Deus na vida deles é o que dava a eles o sentido na vida. O sentido na vida estava diante deles como uma realidade que poderia trazer para eles não uma felicidade momentânea, não uma felicidade em pequenas conquistas, de uma história que se passa em etapas, mas a felicidade estava em descobrir o sentido na vida, e esses homens, pela graça de Deus, descobriram o sentido na vida. Eu quero falar sobre isso hoje. Quero apresentar a vocês dois pilares desse sentido na vida, segundo o texto bíblico e segundo a experiência desses queridos homens de Deus que aqui estão. O sentido na vida deles tem pelo menos dois pilares. O primeiro pilar é a experiência pessoal com Deus. A experiência pessoal com Deus traz ao ser humano sentido na vida, que independe dessa suposta felicidade marcada pelas conquistas que nós podemos ter na nossa vida. A experiência com Deus é um marco, é uma referência, um diferencial, muda a nossa história, um divisor de águas. Pedro experimentou na sua caminhada com Deus algumas horas extraordinárias. Vou citar algumas delas. Ele teve uma experiência dentro da casa dele. A Bíblia diz que a sogra dele estava enferma, ardendo em febre. E Pedro viu o milagre do Senhor dentro da sua casa. Cada vez que ele entrava em casa, cada vez que ele encontrava com a sua sogra, cada vez que ele encontrava com a sua esposa, cada vez que ele encontrava com as pessoas do seu relacionamento, é provável que ele fosse lembrado dos feitos de Deus na casa dele, mudando a história da vida da sogra dele. Pedro foi desafiado por Jesus Cristo a andar sobre o mar. A maioria das pessoas dá ênfase a que Pedro afundou, ele submergiu.
Pedro não permaneceu sobre as águas. Eu gosto de lembrar de Pedro andando por sobre as águas no desafio que foi feito a ele. Você conhece a história? Madrugada, chuva, ondas altas, Jesus andando por sobre as águas. Pedro vê, as pessoas acham que é um fantasma, desesperadas elas gritam. Jesus diz: não temam, sou eu, o mestre. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz para ele: vem. E o que ele fez? Foi. Simples assim. Pedro sai do barco, um lugar mais seguro para aquela hora, coloca o seu pé sobre a água. Eu não sei exatamente a velocidade que isso aconteceu, mas ele coloca os pés sobre as águas e vai andando por sobre as águas. É verdade, depois reparando na força do vento, ele afundou e Jesus o resgatou. Então você tem duas experiências extraordinárias. A primeira é de ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, e ele foi, andou por sobre as águas. Depois, quando ele começa a afundar, a mesma mão de Jesus Cristo que ele viu tocar na sua sogra e operar milagres extraordinários, é a mão de Jesus que vai ao encontro dele para levantá-lo, para impedi-lo de afogar. Pedro viveu uma experiência de confessar a Jesus Cristo diante dos seus amigos, quando Jesus perguntou: que diz os homens que eu sou? Lá em Cesareia de Filipe. E as pessoas diziam: uns dizem que o senhor é Jeremias, Elias, um dos profetas. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: olha, Pedro, é isso aí, mas isso não veio de você. Foi o meu Pai que revelou a você. A experiência de receber do Pai uma revelação muda a história de Pedro. Na sua experiência pessoal, Pedro vai caminhando com Jesus Cristo, ele, Tiago e João, e sobe a um monte. Naquele monte é um fenômeno único. Jesus Cristo é transfigurado. Junto de Jesus Cristo aparecem duas pessoas que são também ali transfiguradas. E os discípulos descobrem que ali estão Elias e Moisés, que representam o quê? Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. A lei e os profetas apontam para Jesus. Pedro fica tão entusiasmado que propõe que sejam feitas tendas, que eles permaneçam ali, porque ali está maravilhoso. Essa experiência pessoal e tantas outras experiências, como a experiência de perguntar a Jesus Cristo quantas vezes se deve perdoar a um irmão, a experiência de ser avisado da negação, a experiência de negar a Jesus Cristo, a experiência de ser procurado por Jesus Cristo, amado por Jesus Cristo, redimido por Jesus Cristo. A experiência pessoal é o primeiro pilar para que você encontre o sentido na sua vida. A experiência pessoal com Deus é o que faz a diferença na nossa história. As muitas experiências pessoais com Deus permitiram que Pedro conhecesse a Deus de verdade. Irmãos, vivemos um tempo de muito conhecimento e pouca profundidade. Sabemos pouco sobre muitos assuntos. É incrível como isso também se aplica à vida espiritual e ao relacionamento com Deus. Como há pessoas em todos os lugares que a gente vai, em todos os segmentos da sociedade, sabendo alguma coisa sobre Deus, mas ainda navegando em mares absolutamente rasos, sem a profundidade da experiência pessoal com o Senhor. Sem alguém para dizer: olha, na minha caminhada com Deus, Deus me ensinou na palavra isso, ensinou na palavra aquilo, ensinou na palavra aquilo outro. Eu lembro do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Quem sabe o restante? Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou depósito. Até quando? Até o dia final. De onde vem a expressão eu sei em quem tenho crido, se não for da experiência pessoal com Deus? É a experiência pessoal com Deus que dá a Paulo a possibilidade de trazer na sua experiência com o Senhor confiança em fé, que vem dessa experiência pessoal com o nosso Deus e Pai. Esse é o primeiro pilar para descobrir o sentido na vida. Não é da vida, é na vida. O segundo pilar, meus queridos irmãos e irmãs, é o senso de chamado de Deus. O primeiro pilar, a experiência pessoal com Deus. O segundo, senso de chamado de Deus. Cumprir o chamado, cumprir o propósito de Deus é o que dá sentido à vida. No caso de Pedro, o senso de chamado tem duas cenas extraordinárias. A primeira, a vocação.
Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Ele era um pescador de peixes, ele foi chamado para ser um pescador de homens. Isso no começo do seu relacionamento com Jesus Cristo. No final desse encontro ao vivo e interpessoal com Cristo, depois de negar a Cristo, Pedro vai ao encontro dele na praia e diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta 3 vezes, e nas 3 vezes a resposta é: apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida, pastoreia. O sentido na vida, no caso de Pedro, estava no cumprimento do chamado de Deus na vida dele. É o senso de chamado que deu sentido à sua vida. O chamado, no caso de Pedro, é um chamado que mudou a sua perspectiva. Ele foi chamado para ser um apóstolo, ele foi chamado para ser um discípulo, ele foi chamado para ser um pregador do Evangelho. Eu conversei essa semana, perguntei a 2 missionários que estão no campo. Pergunta para eles foi: o que leva uma pessoa a deixar o seu país, a sua casa, o seu estado, a sua região e seguir para um campo missionário, a despeito de suas perdas e perigos? E a pergunta final era: o que move essas pessoas? Um deles me respondeu: são vários os motivos que podem levar uma pessoa a se envolver. Muitos vão para o campo missionário baseado na necessidade espiritual do povo-alvo de conhecer a Jesus, e isso é real. Por exemplo, diz ele, o povo que trabalha, o povo curdo, um povo sofrido, um povo oprimido dentro do próprio país onde vive. Essa é a região do Irã, do Iraque, da Turquia e da Síria. Um povo muçulmano que não conhece a Jesus, um povo que vive em uma região de conflito, que é palco de guerra, lutas e sangue. Não seria difícil ser atraído a um povo maltratado, rejeitado e oprimido como este. Mas penso que este motivo não seria suficiente para nos manter no campo missionário. Pois quando você começa a conhecer o povo, sua cosmovisão, bem como o choque cultural, as diferenças climáticas, as perseguições, o medo, as frustrações com o aprendizado de uma nova língua, você precisará de uma motivação maior para prosseguir. Aí ele termina dizendo: é aí que entra o verdadeiro motivo de se enfrentar os perigos e continuar. Neste caso, é o amor de Cristo que nos constrange. Quando reconhecemos o que Cristo fez por nós, o preço que Ele pagou, como prosseguiu sem retroceder até a morte de cruz, este sim é o verdadeiro motivo de fazer missões. Agradar aquele que nos amou, que perdoa e continua cuidando das nossas vidas. É importante entender que este Deus amoroso nos chamou para proclamar as suas verdades, o seu amor e a sua salvação. Então, porque Ele te ama e Ele quer a salvação das nações, você vai. E não só isso, você vai em meio aos perigos e dificuldades. Você não retrocede, mas continua. O principal motivo de se fazer missões é o amor de Deus. Tudo acontece porque Ele nos amou primeiro. Percebe aqui a experiência pessoal? Percebe aqui o sentido na vida? O cumprimento do chamado é um sentido que tem na vida. A vida só tem sentido se estiver sendo cumprido o chamado. Se o chamado não estiver sendo cumprido, não há sentido na vida, e não haverá chamado se não existir experiência pessoal com o Senhor. Outra missionária, também no campo, diz: o que me move é a obediência ao Senhor. Isso me levou para o campo missionário. As perdas e perigos se tornam secundários quando entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, e que é Ele quem nos suporta em todas as áreas. É Ele quem nos suporta fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele é bom em todo o tempo e prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida, conclui uma querida missionária, trazendo a sua opinião e a sua visão sobre esse assunto. Ainda que seu chamado não seja para ser um pastor, eu creio em nome de Jesus que em nosso meio há pessoas que foram chamadas para serem pastores e que, como eu, lutaram contra o chamado, anos e anos lutando contra o chamado pastoral, anos e anos tentando negociar com Deus de todas as formas, barganhando com Deus na expectativa de que Deus pudesse se deixar levar pelos meus argumentos pessoais, observando a minha vida tendo êxito, crescendo profissionalmente, mas vazio, sem a alegria. Perceber que todo o trabalho que eu tinha feito de evangelismo urbano, de liderança de jovens, todo o trabalho na área de comunicação, tudo isso era muito bom, mas ainda faltava alguma coisa, e essa alguma coisa era que eu abrisse mão de tudo isso para seguir o pastorado. Eu creio que entre nós, Deus tem tocado o coração de pessoas para que elas sejam pastores, para que elas sejam missionários e missionárias, mas estão correndo. Vou te dar um aviso.
Está pronto? Não adianta correr. Toda corrida contrária ao chamado de Deus produzirá na sua vida uma tristeza, um vazio, por mais que você faça. Eu tinha um programa de rádio, eu falava para milhares de pessoas, 3 horas diárias numa rádio, o programa era meu, eu fazia o que, se eu quisesse cantar, eu cantava, e eu cantava. O programa era meu, ainda tinha audiência, quanto mais eu cantava, mais audiência dava. Eu fazia o que eu queria. Eu tinha um grupo que eu fazia parte de um grupo maravilhoso de jovens, integrando esse grupo, reuniam-se mais de 1000 jovens por semana. Eu tinha um grupo de evangelismo urbano que eu integrava, que nós evangelizávamos nos lugares mais doidos que você possa imaginar. Nada que uma igreja normal faria, nós fazíamos. Mas ainda que eu estivesse embalado por todas essas coisas, eu era dono de uma agência de publicidade que eu montei para ter tempo livre para evangelizar. Olha como é que as coisas são claras. Eu não queria ser funcionário, eu precisava ser um empreendedor, o patrão, o chefe, para que eu pudesse ter meu tempo definido por mim mesmo, para que eu pudesse pregar o evangelho. Qualquer pessoa que olhasse isso ia dizer: rapaz, você tem um chamado para ser pastor. E sabe o que acontecia? Todo mundo me dizia isso. E eu? Você besta, para com isso, vai falar isso para outro, me larga, me esquece. Mas dentro de mim o Espírito Santo dizia: vem. Eu creio que entre nós há pessoas que foram chamadas para serem pastores, para serem missionários. Mas a Bíblia me assegura, e eu creio nisso de maneira bastante intensa, que nem todo mundo recebe o chamado de Deus para ser um pastor, um missionário, uma missionária. Nós recebemos chamados de Deus para vivermos a nossa vida intensamente evangelística e cristã. Uma vida missionária onde nós estivermos, porque isso é que dá sentido à vida daquele que tem uma experiência pessoal com o Senhor. Isso é que vai dar sentido à nossa existência. Ainda que eu possa ter grandes conquistas materiais, que eu possa ter grandes conquistas intelectuais, grandes conquistas profissionais, grandes conquistas emocionais, nada disso ocupará o vazio do sentido na vida. Vai faltar alguma coisa. E você sabe se na sua vida falta alguma coisa. Se passa o ano e você olha para trás e diz assim: poxa, foi tão bom nessa área, foi tão ruim naquela área, mas está faltando alguma coisa aqui ainda. Está faltando alguma coisa aqui ainda. E eu ouvi uma frase, gostei, aqui eu repito. Não sei quem falou, eu só anotei. O melhor lugar não é perto da vontade de Deus. Perto da vontade de Deus. O melhor lugar é no centro da vontade dEle. O chamado de Deus é revelado a você na sua experiência pessoal com o Senhor. E aí você descobrirá o sentido na vida. Eu quero orar com você, porque eu sei que nós precisamos de muita oração nessa área. Nós vamos embalados, nossa vida está corrida, nós não paramos para quase nada. Se a gente parar, alguém empurra a gente, é ou não é verdade? Mas a gente vai vivendo um dia, 2 dias, um ano, um mês, e nós vamos vivendo a nossa vida, e quando a gente olha para trás diz assim: meu Deus, o que adiantou? Está faltando alguma coisa em mim. Primeiro pilar: experiência pessoal com Deus. Segundo pilar: cumprimento desse senso de chamado, do propósito de Deus na minha vida. Deus pode chamar você para ser um profissional maravilhoso e você ser um missionário lá. Deus pode chamar você para ser um estudante extraordinário e para ser uma bênção na universidade ou na escola. Deus pode chamar você para ser um aposentado diferente, cheio da unção de Deus. Deus chamou cada um de nós. Se você não percebe isso, talvez, eu digo e repito, talvez esteja faltando a experiência pessoal com Deus. Lembra de Pedro? Pedro, conta para mim. Jesus foi na minha casa e curou a minha sogra. Fala mais, Pedro. Um dia Jesus disse para eu andar sobre as águas, eu andei. E depois eu afundei. E depois Ele me levantou. Fala mais, Pedro. Eu estava lá em Cesareia de Filipe, o pessoal não sabia quem era Jesus, e eu falei: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou que não saiu de mim, mas foi Deus que me revelou.
Deus se revelou a mim e eu falei. Fala mais, Pedro. Eu neguei a Jesus. E aí, Pedro? Ele me perdoou. Ele veio ao meu encontro. Ele me redimiu e me disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí, Pedro? Aí eu descobri um senso de chamado. E ainda que as pessoas dissessem: não falem de Jesus, não ensine sobre Jesus Cristo. E aí, Pedro, para mim é o seguinte: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu só posso dizer: valeu, Pedro. Eu quero olhar para você e dizer: valeu, 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 valeu. Vamos orar? Eu quero orar nessa hora. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos apresentar esta nossa oração, esse nosso assunto diante de Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do seu altar. Eu queria fazer um desafio a você. Se você tem, ainda que membro da igreja desde 1519, se você tem buscado esse sentido na sua vida, se você tem buscado esse sentido na sua vida, e no fundo você se percebe assim, você tem achado que a razão da vida é buscar a felicidade, mas já descobriu que se ficar nessa, isso é muito pouco para você. Que quando você descobre um propósito, o cumprir desse propósito vai além das pequenas ou grandes etapas felizes da vida. A felicidade está no cumprimento do chamado de Deus na sua vida. É isso que levanta missionários no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para lugares perigosos como esse que está evangelizando entre os muçulmanos. É isso que faz com que Pedro e João, a despeito dos perigos, possam ser levantados pelo Senhor e cumprir a sua missão. É isso que deve fazer você sair da sua casa para o trabalho, para a escola, para os relacionamentos, para as suas atividades, cercado dessa certeza. Se você tem buscado isso na sua vida, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, eu o convido a ficar de pé, aonde você estiver. Onde você estiver. Eu quero orar por você nessa hora. Olhos fechados. A experiência é pessoal, é individual. Você e Deus. Você e Deus. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece a nossa vida. Quando há vazio, a gente não quer nem dizer que há, tampouco a gente quer dizer para as pessoas que há. O Senhor sabe. E eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, ministre ao nosso coração o que nós mais precisamos, a partir da experiência pessoal com o Senhor, e depois descobrindo o senso de chamado e o cumprimento desse senso de chamado a partir da experiência pessoal com o Senhor, vai nos mostrar o sentido na vida. E aí estará a felicidade, não na busca pela felicidade, nas conquistas ou nas coisas que temos buscado ao longo de toda a nossa história. Dá-nos um coração firmado na Tua presença, para que apesar das perdas, e elas não são poucas, das tristezas, e elas não são pequenas, nós ainda assim estejamos felizes. Ministra sobre nós o que nós mais precisamos, Pai. Cuida de nós, cuida dos que sabem, cuidam dos que fingem não saber, cuida também dos enfermos, cura-os
Cuida dos enlutados, consola-os. Cuida dos que passam tribulações, venha socorrê-los, Pai. Cuida da favela do Parque União, Senhor, daquela igreja batista. Cuida, Senhor Deus, das pessoas que têm lutado bravamente contra a enfermidade. Lembramos do seu Ralph, pai da Glícia, e pedimos a tua misericórdia. Toma conta de cada um de nós. Nós pedimos a tua misericórdia e graça em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.